Oi, pessoal, 7 de setembro, hino da independência. Já podeis da pátria filho ver contente a mãe gentil. Já podeis, não tem japonês aí, certo? Letra Evaristo Veiga, música do próprio Dom Pedro, proclamador da independência. Curiosidades para vocês. Dom Pedro já vinha nervoso de um ano, 1821 para 1822. Começa por aí. Sendo chamado ali no final de 1821, sendo chamado de volta a Portugal. Vou abaixar um pouquinho aqui. Sendo chamado de volta a Portugal, se recusa a ir. Viramos o ano lá, 1822, e 9 de janeiro de 1822, ele finalmente se decide que não mais volta a Portugal, obedecendo lá as ordens do pai, Dom João, que o chamou de volta. E fica conhecido esse dia 9 de janeiro de 1822 como o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E ficou. Entre idas e vindas aqui pelo Brasil, mulheres por todo lado, além da esposa Leopoldina, que veio da Áustria, se casou com Dom Pedro ainda antes de vir para o Brasil, coisas que vocês passam assim meio que sem nos apercebermos, Se casa lá com Dom Pedro na Áustria por procuração, sem nem mesmo tê-la conhecido, Ela só vem a conhecer Dom Pedro no Brasil. Leopoldina, da Áustria. Muito bem, voltando. Ficou Dom Pedro I, vários casos com várias mulheres, a mais famosa, Domitila de Castro, que viria a se tornar Marquesa de Santos, que eu já mostrei para vocês a casa dela lá em Paraty, mostrei em São Paulo, só não em Santos, E ele vinha subindo, de Santos para São Paulo em uma mula, não foi num cavalo, Só que político, vinha parando. Lembra político atualmente aqui, em época de eleições, Eleições vão parando em todos os lugares, comendo, bebendo. Dom Pedro foi a mesma coisa. Subindo na sua mula, acaba por vir de uma forma não muito elegante na época. Os livros não relatam isso, filmes muito menos. E quando chega ali aos arredores do Ipiranga, bairro do Ipiranga em São Paulo, o Riacho do Ipiranga, já totalmente aquele calor, um desarranjo intestinal e desinteria. Correu para o mato que tinha ali, fazer as suas necessidades fisiológicas e volta. Recebe uma cartinha novamente. Mensageiro Leopoldina
E José Bonifácio, né, manda avisá-lo que seu pai o quer de volta, né? Portugal o quer de volta em Portugal. E ainda o chama de rapazinho, de moleque seria hoje. Dom Pedro ficou encolerizado, né? Muito nervoso, jogou a carta ao chão e prosseguiu a viagem. Decidido, não teve nada daquilo, levanta espada, independência ou morte. Decidido que daquele momento em diante não mais se curvaria a Portugal, a não ser que o seu pai retornasse, Dom João VI, retornasse ao Brasil, ele entregaria o governo ao pai. Não retornou, Dom Pedro ficou. Muito bem. Houve um comunicado a Portugal e ficou marcado como, vejam bem, dia 12 de outubro, durante todo o tempo que Dom Pedro permaneceu no Brasil, até a sua retornada, até o seu retorno, né? Desculpe, ato falho, até o seu retorno a Portugal, o dia da independência no Brasil ficou sendo comemorado no dia 12 de outubro, 12 de outubro, né? Que era o aniversário, data de aniversário de Dom Pedro I. Só parou de se comemorar em 12 de outubro, e ainda bem, né, que dirão alguns, né, se fosse até hoje, 12 de outubro já tem um feriado, 7 de setembro não, né, então 2 feriados aí, né, curiosidade. Então, quando ele foi embora, para não se vincular à data do aniversário dele com a independência, deixaram o voo como 7 de setembro, né? E Dom Pedro acaba indo embora e deixando o Brasil, e deixa o filho, Dom Pedro II, para que José Bonifácio, patriarca, né, como falam aí, da independência, que ele que instigou muitas vezes Dom Pedro, ainda jovem, a se separar de Portugal, né? Então deixa Dom Pedro aos cuidados de José Bonifácio e vai embora. Detalhe, não foi assim como alguns pensam, que pacífica essa transição. Durante 2 anos houve uma guerra, né? Soldados aí do Brasil contra, né, os leais a Portugal. Então houve uma guerra durante 2 anos sendo travada aí, né? E deixa eu colocar uma música aqui, novamente o hino, né, do Brasil, da independência, e acaba aí sendo travada uma batalha durante 2 anos, até finalmente Portugal deixar o Brasil em paz, né? Então a curiosidade aí, primeiro, não teve japonês nenhum, tá? Já podeis a pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Os filhos, o Brasil. A mãe, quem seria? Brasil. Né? Filhos do Brasil. Ver contente a mãe. Ver contente a mãe. É isso que diz aí, né? Na letra de Evaristo Veiga, né? E então Dom Pedro, como eu falei,
vem a cavalo, não era cavalo, a mula, e por conta de uma forte desinteria, acaba ali naquele momento, quase que intimamente, encerrando os laços com Portugal. História do Brasil que muitos não conhecem, né? Não é isso que é passado nas escolas.